Ué, quando você vai pesquisar uma coisa, você vai pesquisar onde? No Google ou no TikTok? No TikTok ensina ou no Google que você tem que pesquisar? Sério? É no Google? Não, no TikTok. Gente, quem que me falaram que essa geração não sabe pesquisar no Google? A conversa entre mãe e filha retrata bem a diferença entre as gerações. O Google é bem mais difícil de utilizar, né? Ele é bem mais difícil porque lá você tem que pesquisar a fonte para saber se é verdade. Lá você tem que pesquisar mais a fundo para você entender, não tá lá escancarado, porque no ChatGPT é só pesquisa. Eu passei pela enciclopédia, eu passei por livros, mas eu desde novinha meus pais compraram um computador, então sempre teve essa questão da curiosidade e do pesquisar. Meus colegas falavam muito, minha mãe, meu pai, mas eles sabiam mais do TikTok. E do TikTok que eu descobri a Luzia, o ChatGPT. Foi dele que eu parti pro próximo. O ChatGPT porque parece que você tá conversando com alguém. E o TikTok por conta que é uma coisa bem divertida, né? Muitos vídeos, o povo ensinando coisas ou entretenimento mesmo. Ela usa o tablet para tudo, para assistir filme, para poder fazer uma receita, para poder pesquisar. Dancinha TikTok também ela gosta. Então tudo é uma informação. Conversa e policia. Ainda mais pela idade, porque adolescente não adianta, tem que conversar e policiar, sabe? Tudo, todas as notificações que chegam no telefone dela, chegam no meu telefone, entendeu? Principalmente porque acaba que a internet ela é muito boa, mas é muito perigosa. É saber usar, né? Porque tudo você consegue saber o mal e o bem deles. Igual o TikTok. O TikTok, se você pensar coisas ruins ou coisas falsas assim, você não vai ter um pensamento muito bom, igual no ChatGPT. Mas tudo que você saber usar vai super favorecer a sua vida. Eu encaro que ela está em vantagem no sentido de ser dinâmico, mas ela está em desvantagem no sentido, às vezes, talvez da ansiedade que eles têm de ter tudo muito rápido. Então, eles não sabem pesquisar, por exemplo, em um Google, olhar site por site, verificar, pegar um livro, olhar o livro, saber desvendar o livro. Essa geração não sabe, infelizmente. Isso eu acho muito negativo. A recompensa que o eletrônico dá ela é muito imediata. Então você aperta um botãozinho, um boneco aparece, ou uma canção começa, ou você ganha uma moeda. Esse reforço ele cria, do ponto de vista neurológico, uma invasão de dopamina no nosso cérebro, que é a substância responsável pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, pela nossa euforia. Então, se nós estamos inundados de dopamina em excesso, se a gente recebe essa substância de uma forma anormal, em níveis anormais, a gente cria uma relação de vício mesmo. Então, a ansiedade vem como uma consequência da ausência do estímulo o tempo inteiro, da ausência dessa inundação de dopamina o tempo inteiro. É a hiperexposição aos estímulos externos. É você ficar numa ansiedade se vai chegar aquela mensagem ou não. Só que isso não é exclusivo para adolescentes, não é exclusivo para escola, isso é uma situação de cidadania. Hoje a nossa sociedade vive isso. Se você pegar qualquer ambiente, entra num restaurante e olha o ambiente, você vai ver que 95% das pessoas que vão estar ali, eles vão estar em algum momento pegando o celular para verificar qualquer coisa. A gente já tem hoje crianças, adolescentes, adultos nem se fala, que tem consequências graves no seu desenvolvimento, na sua vida, na sua funcionalidade, por conta dessa condição que é patológica, ela chega num nível patológico. Então as crianças e os adolescentes chegam a ter, por exemplo, tremores, sudorese em extremidade, taquicardia, crises de ansiedade. A tela também diminui o contato da criança, do adolescente com os espaços, espaço público, espaços coletivos, espaços de esporte. Então, não só pelo sedentarismo, mas também pelas alterações de sono. O ciclo vigília fica todo bagunçado, tela azul, hiperexcitabilidade do organismo. Então, mexe com o sono, mexeu com o sono, a gente sabe que tem consequências no desenvolvimento de uma forma global. Então, a gente está falando de um elemento que traz impacto na saúde psíquica, inicialmente, e que gera consequências em cascata para todos os aspectos do desenvolvimento humano. As redes sociais, elas têm uma função interessante, porém, elas viraram um grande vilão da perda de tempo das pessoas. Hoje, existem dados que o Brasil é o segundo maior consumidor de tela no mundo.
crianças, adolescentes e adultos chegam a passar 8 horas por dia expostos às telas das redes sociais. Isso é muito ruim, mas isso não indica que a gente precisa apartar o equipamento ou a tecnologia das nossas vidas. O que a gente precisa fazer? Aprender a usar a tecnologia. Esse é o grande desafio. Desafio que também invade os muros das instituições de ensino. Quando a gente fala que o celular está sempre ligado, a criança fica com a atenção concentrada, que é aquela dirigida a um único foco, voltada para o celular. Então, mesmo que ele não toque, ele vibra, ele acende uma luz e mesmo que todas as notificações estejam desligadas, a atenção daquele estudante volta-se para o celular. Isso significa que a atenção dela, alternada e dividida, que é aquela atenção que a criança tem que focar no único alvo, mas também está atenta a outros estímulos do ambiente, como, por exemplo, a professora, o quadro, a projeção que ela está passando, as dúvidas que estão sendo retiradas pelo colega. Esses outros estímulos são concorrentes e eles vão ficando menores, menos pregnantes para o aluno. Isso significa que ele realmente não vai protagonizar a aula e priorizar esse foco como deveria. O que a gente entende é que o uso prolongado desses aparelhos, eles acabam por prejudicar o desenvolvimento desses sujeitos, desses alunos que estão em formação. O uso prolongado, além de prejudicar dentro da sala de aula, né, muitas vezes tirando a atenção desses alunos, comprometendo esse aprendizado, ele também impacta no quê? Na saúde emocional desses alunos. A gente tem aqui um público de adolescentes, um público de crianças e a gente observa em crianças do Fundamental 1, algumas chegam até nós, trêmulas muitas vezes, ofegantes, dizendo que estão com crise de ansiedade. E isso também a gente atrela a esse uso prolongado. Quando a gente pensa no impacto disso na escolarização, a gente imagina que tem uma relação muito direta entre as duas coisas, né? Criança que tem um nível de desatenção, um nível de inquietude maior, uma expectativa de ser recompensada imediatamente por conta dos estímulos que o digital oferece para a criança, né? A gente está falando em aprendizado, porque a escola não gera só um aprendizado formal. As crianças vão para a escola não só para aprender a ler e escrever, as crianças vão para a escola para um aprendizado de vida, muito mais amplo e muito mais global. Então, se eu tenho uma geração vindo com um funcionamento neurológico diferente, isso impacta diretamente na forma de assimilação, de acomodação das informações oferecidas pela escola. A preocupação dos pais é a perda, né, de aprendizagem, de consolidação realmente das matérias, vamos dizer assim, propedêuticas da escola, né, a preparação para a vida adulta, a questão de o pai não ter controle hoje, né, do que o filho está acessando no celular, né? Às vezes, infelizmente, o aparelho acaba sendo utilizado até para fazer cyberbullying, bullying, né, dentro de sala, fora de sala, naquele ambiente totalmente que às vezes os genitores, os pais não têm controle. Aí eu entro com duas palavras mágicas que fazem diferença: a intensidade, ou seja, a quantidade de tempo realmente dedicado, e o impacto. A gente sabe que o uso excessivo do digital já traz consequências neurológicas, consequências no sono, no comportamento da criança, no nível atencional, na baixa habilidade social. Então, se eu uso muito e eu percebo uma modificação no comportamento da minha criança, do meu filho, eu tenho um sinalizador que está em excesso. Se a criança deixa de fazer atividades lúdicas ao ar livre, que são extremamente motivadoras para ela, ir no parque, praticar um esporte, fazer uma atividade no pilotis do prédio, ir num clube, a criança deixa de priorizar isso para estar em casa, ela recusa atividades que são motivadoras. Esse é um grande sinalizador de que a intensidade está maior e que o mau uso da tecnologia tem sido presente nessa criança. Esse é um assunto que vem realmente palpitando na comunidade escolar. Pais muito preocupados, né, em relação à utilização na escola, durante aquele período que ele fica na escola de 4, 5 horas, às vezes até mais tempo lá, porque tem contraturno também. Então há uma discussão na comunidade com os pais, com os professores, com os gestores das escolas, né, para saber de fato como que nós devemos regulamentar,
né, o uso adequado, o uso pedagógico do celular, que é uma ferramenta hoje quase que indispensável para esses alunos da geração Z, vamos dizer assim. Eu uso bastante para estudar, ler livro, eu uso bastante para ler o livro no telefone, tirar foto, ver vídeo, tutorial. Eu vou confessar, sou uma pessoa bem viciada em jogar no celular. Eu às vezes fico umas 1 hora e pouquinho assim para poder às vezes assistir algum vídeo e tal, mas também uso mais o celular para poder se comunicar com minha mãe, né? Às vezes eu tô mexendo e falo, gente, chega, calma, vou dar uma pausa. Aí paro, como, aí volto, vejo a notificação do celular, tem que ver. Tem essa frustração, mas eu tento parar assim, aos poucos, porque vicia, né? O celular prejudica muito, principalmente em sala de aula. Como eu fui chamada no ano passado também a professora chegou a falar comigo em relação ao comportamento em sala de aula devido ao celular. Então, tipo assim, eu vim observando que não estava legal. Então, no meu ponto de vista, a falta de celular em sala de aula é essencial. E também no colégio, né? Tipo assim, porque a partir do momento que eles ficam no celular, eles se desligam das atividades. Isso é importante para ele ainda no momento, né? A vontade desta mãe já é realidade em vários locais no país. É o caso desta escola no Rio de Janeiro, onde um decreto municipal proíbe o uso do celular durante as aulas e no intervalo. A primeira medida não foi o recolhimento dos aparelhos. A primeira medida foi o diálogo. A gente sempre tentou entrar nas turmas, tá? Conversar sobre os problemas, sobre os impactos negativos, sobre toda a questão de rendimento escolar e como isso tem afetado os jovens, não é, na sua formação. Então, o primeiro momento foi o diálogo com esses jovens. A segunda medida foi a estratégia de estar recolhendo esses aparelhos. A gente pega ali na primeira aula e no final da aula a gente entrega eles. Na última aula a gente entrega, não é, porque já é o momento da saída. Todos os adolescentes que entregam os aparelhos, eles assinam, tá, que estão entregando o aparelho. E isso é feito diariamente e hoje já se tornou uma rotina. E é importante frisar aqui também a parceria das famílias. Quando nós comunicamos a medida, né, da escola, que nós faríamos dessa forma, os pais acolheram, os pais se sentiram acolhidos também. Eu tenho relatos, a gente passou a receber aqui relatos de familiares falando que em casa é muito difícil, que muitas vezes eles perdem horas em frente a uma televisão, em frente ao telefone, e que a escola tem que fazer sim, que isso é muito bacana. Então a gente teve a aprovação da maioria. Com esse decreto a gente consegue controlar mais, até porque o professor vai lá, chama atenção. No telefone não, o telefone eles conseguiam esconder, é pequenininho, a gente conseguia esconder, mexer e atrapalhava muito. E o professor não daria conta de 37 celulares, sabe? Eu achei muito importante essa medida de proibição, né? Porque estava tirando muito a atenção dos alunos em sala de aula, em atividades também. Até quando a gente está estudando, toca uma mensagem, tira muito a atenção, né, das aulas. Quando a gente está ali estudando e chega uma mensagem, a gente larga tudo o que a gente está fazendo para poder ver a mensagem que chegou no nosso celular. Então atrapalha muito. Eu não curti tanto, porque nos outros anos podia, mas eu acho que isso é importante para melhorar no estudo, né, para os alunos. Eu fiquei melhor até, fiquei mais concentrada, porque antes disso eu só ficava jogando na sala de aula, né. Eu tirava notas boas, eu continuo tirando, mas eu também mexia no celular. À medida que a gente vai colocando aqui regras, limites, não é, dentro da escola para o uso desses aparelhos, a gente entende também que os adolescentes, eles também passam a participar da vida das crianças menores, das crianças, por exemplo, os adolescentes do Fundamental 2, participarem da vida escolar das crianças do Fundamental 1. E isso é muito rico, porque começam a existir mais trocas. A gente só não recolhe o aparelho daquele aluno que possui uma deficiência ou uma necessidade em que ele precisa ficar com esse aparelho porque ele se sente mais seguro. Se ele tem uma especificidade que ele precisa permanecer com esse aparelho telefônico, a gente permite que esse aluno fique com o aparelho durante toda a aula. E quando um professor solicita o uso para uso pedagógico, né, para uma aula, por exemplo, aqui, a gente utiliza nas aulas de xadrez,
onde os alunos eles acessam aplicativos, né? A gente utiliza nas aulas de história, eles podem passear nos museus do mundo, não é? A gente utiliza em outras atividades pedagógicas que são importantes. O mais importante de tudo é a gente entender o equilíbrio desse uso. Por quê? Porque o aparelho, a tecnologia, ela é importante. O Brasil, pelo nosso sistema federativo, nós temos os sistemas escolares. Nós temos o sistema nacional, vamos dizer assim, federal, temos o sistema estadual ou distrital no caso, e os sistemas municipais. Esses sistemas eles têm autonomia de regulamentação, de poder fazer, vamos dizer assim, preparar naquele estado da federação a regulamentação de como se dará a educação pública e particular. Então, assim, no Brasil ainda, nós temos algumas leis ainda estaduais e aqui no Distrito Federal nós temos uma lei que proíbe o uso de celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos. Então é interessante que sim tivesse uma regulamentação a âmbito federal do Congresso Nacional, regulamentando, né, para que a gente não tenha uma situação, um estado que proíba, e a gente entende da associação, não só como pai, mas também como advogado da área de educacional, que a proibição não é o melhor caminho. Nós temos que chegar em um meio termo de buscar uma equação que possa atender essa geração Z, que realmente eles têm uma forma diferente de aprender. Os professores precisam se atualizar com as novas tecnologias para que eles possam também ter hoje metodologias mais ativas, né, que possa o aluno realmente ficar interessado e, quem sabe, combater inclusive a evasão escolar, que infelizmente é um mal que nos acompanha até hoje, um grande nível de evasão escolar e muitos por conta de desinteresse pelo que é ensinado, né? Não tem uma conexão do que é ensinado em escola e do que ele vai de fato aplicar na vida do dia a dia, na prática. A escola, a educação, ela precisa andar de mãos dadas com a sociedade. Quais são as tecnologias que a gente vivencia hoje em dia? A gente vivencia o celular, a gente vivencia o computador, a gente vivencia a internet, a gente vivencia a inteligência artificial. Então são essas as tecnologias que precisam estar presentes na escola. Por quê? Senão a gente continua fazendo com que a escola esteja afastada da sociedade. E cada vez que a gente faz com que a escola se afaste da sociedade, a escola perde o grande poder de transformar a sociedade. Há muito tempo atrás, a escola era o ponto de inovação. A inovação chegava por meio da escola. De tempos para cá, a escola perdeu esse poder. O professor era o centro do ensinamento, daquilo que era novo para a sociedade, e cada vez mais a sociedade aprende de outras formas que não pela escola. Então a gente precisa fazer com que as tecnologias que a sociedade utiliza estejam no dia a dia da escola para que isso passe a fazer sentido para a sociedade. Nós estamos hoje numa educação 4.0, né? Não tem como voltar mais, a gente tem que seguir, continuar com a tecnologia, mas eu acho que a pandemia acelerou um pouco a utilização de tecnologia, de aparelho, de tablet, de computadores, uso de tela, né, pelos alunos. E a gente tem que fazer ali um equilíbrio, calibrar a utilização desses equipamentos. O relatório de monitoramento global da educação, o objetivo dele é fazer o monitoramento do ODS 4, que é o ODS de educação, alcançar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Ele faz essa grande reflexão, trazendo pontos, até atenção, né, tanto de governantes, quanto de educadores, quanto da população em geral, dos estudantes, né? E o relatório ele não fala exclusivamente de celulares, ele fala de tecnologias, que pode ser desde um rádio, uma televisão, um computador, um tablet, um telefone celular, né? Mas teve esse ponto que foi bastante comentado com relação ao uso dos celulares na sala de aula e que esse uso, o relatório traz essa informação, que esse uso, quando excessivo e não para fins pedagógicos, ele pode realmente distrair os estudantes,
tirar o foco da aprendizagem, digamos assim. Então isso chamou atenção, porque é o primeiro relatório que traz alguma informação assim. O relatório ele não traz recomendação de proibição, ele apenas diz que se o uso for excessivo para fins que não são pedagógicos, isso pode realmente prejudicar o aprendizado, né? Então, esse é o aspecto que ele traz. Ele não recomenda em nenhum momento proibição de nenhum equipamento, de nenhuma tecnologia. A tecnologia pode contribuir para a melhoria da qualidade se bem utilizada, ou ela pode contribuir para um aumento maior entre a distância dos mais ricos e mais pobres se a gente não der um uso inclusivo e um uso extensivo da tecnologia. Então é importante nós podemos incluir todos para a utilização das tecnologias, mesmo que em áreas mais vulneráveis, populações que têm um menor acesso, é importante os governos estarem atentos para dar acesso à internet rápida nos diversos lugares, etc. Claro que o ponto principal na educação é o professor, são os currículos, etc. Mas a tecnologia ela pode sim complementar, melhorar a qualidade, melhorar o acesso à informação. Por exemplo, você pega uma área rural que não tem biblioteca, se você tem a tecnologia com acesso à internet rápida, etc., você pode dar um acesso a uma biblioteca para aqueles estudantes. Então tem um lado bom, tem um lado que nós temos que nos atentar, que pode ser mais prejudicial, e eu acho que o relatório traz todos esses aspectos. A inteligência artificial também já vem preocupando aí as escolas, né, os professores, porque nós estamos aí dentro de uma situação que a gente desconhece, né? Não tem uma regulamentação também quanto ao uso. A gente está percebendo que há um uso excessivo por parte dos alunos, né? Os professores estão preocupados, estão querendo saber se aquilo seria um plágio, porque ele chega ali, ele constrói um pensamento, uma tese, né, uma situação de que realmente não foi ele o autor. Se a gente quer que as pessoas pensem, então nós vamos dar atividades que realmente elas pensem. Por quê? Se a gente quiser continuar se enganando, não importa se vai ser inteligência artificial, não importa se eu vou copiar de um livro, não importa a forma. Eu tenho que trazer de maneira séria, de maneira intencional, que os meus estudantes leiam ou pensem ou produzam as questões que eu quero que eles façam. Eu tenho que ter intencionalidade. Então, inteligência artificial nada mais é do que um grande aliado, mas eu preciso aprender a usar aquela inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a gente vê que as construções dos alunos estão sendo mais bem elaboradas. Então, a gente não pode mais ter aquela elaboração rasa, aquela coisa superficial. Então, também a inteligência artificial hoje, né, caso seja feito o bom uso dela, ela está elevando, né, o nível de colocações, né, de aprofundamento daquele tema, porque quando o aluno coloca ali, ele traz tantas informações importantes que de repente ficaram fora do radar do aluno num estudo mais reduzido. Nós teremos dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que usam inteligência artificial e vão ser beneficiados com isso, aqueles que negligenciam e não aprendem a usar e vão ser prejudicados por isso. Uma dessas dois tipos de pessoas vão evoluir na sociedade. Existe uma política nacional de, vamos dizer assim, de incentivar também o uso de tecnologias. Então, o próprio MEC vem adquirindo equipamentos eletrônicos, fazendo a capacitação dos professores para que eles possam saber utilizar e, de fato, a aprendizagem, o ensinamento fique mais atrativo para o aluno, né? Naquela linguagem hoje, vamos dizer assim, modelo, vamos dizer assim, streaming, né? Que eles gostam ali de ter na palma da mão, de formas, pílulas rápidas, né, com informações claras, objetivas, mas sem a gente abrir mão da qualidade do ensino, né, de fato, de formação de um cidadão, de uma pessoa que possa ter a sua empregabilidade garantida no futuro. A gente precisa fazer com que os professores eles planejem esse momento e eles exponham isso aos alunos. Se a gente vai ter uma aula onde nós vamos fazer uma troca local, vamos desligar os celulares. Porém, naquele momento que a gente precisa de pesquisa, de experimentação, de filmagem, vamos usar os celulares, porque eles estão nas nossas mãos.
proibição geral não é positiva, mas a liberação também não. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e calcular bem o uso da tecnologia. Não tem como fugir, é uma realidade e a gente pode fazer bom uso dessa realidade, dessa tecnologia para motivar. A gente tem uma geração que lê pouco, a gente tem uma geração que prefere relações não reais. Então, se a gente faz um bom uso da relação real com a mediação de um professor, com a mediação de um pai, utiliza essa ferramenta, que é uma ferramenta incrível de descoberta de conhecimento, para o bem, a gente só tem a ganhar. O que a gente precisa fazer de fato? Mudar a forma como a gente educa as pessoas. Talvez em menos tempo, com pílulas de aprendizagem, talvez com espaços educacionais mais interessantes, mais convidativos, talvez dando atenção para as questões de relacionamento interpessoal. Então, as questões que não são só de aprendizagem, mas talvez de convivência. Eu acho que esse é o futuro da educação. A tecnologia veio para ficar, né? Obviamente que ela não substitui nada, ela não substitui o professor, ela não substitui a sala de aula, ela não substitui nada. A tecnologia só vem para ajudar, para complementar. E é assim que a gente tem que entender e que tem que utilizar. Olha, eu acho que abandonar os livros jamais, mas que ajuda muito, ajuda. Porque o livro sempre vai ser importante, que cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Igual o meu é mais usando o tablet, tem gente que aprende muito mais usando um livro, uma apostila. Cada um tem seu método de aprender e eu acho que vai ajudar muito a gente a evoluir.